O TDAH pode sim impactar a sua vida. Já teve a impressão que se você tivesse coragem para agir exatamente como você pensa, tudo seria diferente? As pessoas iriam te respeitar e admirar? Muitos adultos com TDAH estão perdendo tempo de vida por não conseguirem sair do ciclo da autossabotagem. Mas eu desenvolvi um método que mudou meu jogo e eu vou te ensinar no primeiro link da descrição. Às vezes, uma indenização que a escola tem que pagar ou perdeu na justiça, alguma coisa assim, às vezes é pequeno, face ao prejuízo que uma criança pode ter. Então, assim, eu estava em angústia aos 16 anos, chorando ali, e a gente relembrou daquele episódio. Mas aquilo perdurou, porque eu lembro que eu só fui curar desse episódio que eu tive com a professora com a minha terapeuta aos 31 anos de idade. Mas é exatamente isso. É por isso que eu tenho trazido essa questão. Relatos assim, eu escuto de todos os meus pacientes que têm TDAH. Todos são adultos. E com dor e com cicatrizes da infância. Muitas cicatrizes. E aí eu levanto mais uma questão aqui muito importante de ser entendida, que dependendo de como essa pessoa vá se desenvolvendo, como ela comece a olhar o mundo, as pessoas, como que as relações humanas acontecem, como que relações dentro de escola acontecem, aquilo tem um impacto tão grande nela, mas tão grande nela, que ela começa a ter comportamentos que nem sempre são explicáveis aos olhos dos outros. Então, vamos pegar novamente uma pessoa com TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo ou do tipo combinado. Uma pessoa impulsiva, certo, Yuri? O que vai acontecer com esse aluno com uma sequência interminável de agressões verbais ou agressões físicas ou bullying dos professores ou bullying dos colegas? O sentimento de inadequação vai aumentando cada vez mais. O sentimento de ser injustiçado vai aumentando cada vez mais. O controle inibitório, que é o controle da impulsividade, gente, que para essas pessoas já é reduzido, como é que vai ficar? Uhum. Essa pessoa ela vai virar uma bomba. Uma hora ela vai explodir. E aí o que ocorre? Quando esse aluno que está ali, né, sendo... Todo dia acontece alguma coisa, seja em forma de piadinha de colega, piadinha de professor, seja lá o que for. Vai chegar um momento, doutor Vitor, que muito possivelmente ele vai explodir. E aí é neste momento que a escola vai para a família com a seguinte alegação. Nossa, mas nós tentamos fazer tudo. No entanto, o comportamento do seu filho é injustificável. A escola não permite agressão, mas não se pensa no que aconteceu antes, porque qualquer comportamento vai passar por este processo. Vai ter um fator desencadeante ali, vai fazer essa pessoa ter algum tipo de pensamento, que vai levar a alguma emoção, que por fim vai dar num comportamento. Que se for alguém no processo de bullying, alguém no processo de sofrimento, alguém sendo agredido como Yuri foi... Aí é que está um problema muito grande, porque a pessoa vai explodir, ou a pessoa não vai querer mais ir para a escola. Até falei muito isso com a doutora Ozeni no podcast, da questão da fobia escolar. Que acontece mesmo, realmente. Acontece. E por que acontece? Porque realmente se torna um ambiente completamente aversivo para aquele estudante, a escola. O que eu acho que pode acontecer também, que eu acho que é salutar, é o seguinte. Uma vez que a escola acabou de receber o laudo, que a criança, o adolescente também recebeu ali um laudo do que fazer, eu acho que na hora que vai entrar, na hora que vai voltar para a sala de aula, por exemplo, é interessante que os pais façam uma orientação, porque eu sei também como é que é a cabeça do estudante. Alguns anos atrás eu já fui um, e eu penso assim, teve mó fuzuê, agora eu tenho um laudo. Aí o aluno TDAH, que já tem tanta dificuldade escolar, ele pode até relaxar um pouco, porque assim, agora eu tenho um laudo, e não significa que eu vou ter que sofrer como eu sofria antes, me esforçando. Talvez agora eu precise parar de me esforçar. Ou ele acredita que isso seja um caminho. Porque a gente está falando de um ser imaturo, de uma criança ou adolescente. Eu acho que é interessante que tenha uma orientação dos pais no sentido, a escola tem um laudo, você tem um laudo também, a gente está ajudando você aqui em casa, mas agora na escola eu quero que você faça um esforço redobrado. Veja bem, é interessante que a escola também adapte saídas periódicas durante a sala, mas o aluno tem que ter também o sentimento de que ele precisa fazer a parte dele, porque senão não funciona.
Porque eu imagino também que tem muita criança que chega na escola recém-laudada e tudo, e aí ele solta uma frase que os professores podem estar pensando agora. Ele fala assim, mas eu tenho TDAH, então eu não vou nem abrir o caderno, então eu não vou fazer o que você pede. Então, e não é esse o caso. A gente sabe que existe uma dificuldade, mas ela precisa ser enfrentada com a ajuda de todos, né? E aí, voltando um pouco ao que você falou, nesse caso, então, que a escola foi negligente e tudo, o que você acha que pode ser feito nesse caso, assim, na hora que percebe que a situação não está andando? Só voltando aqui um pouco na conversa, assim, de você ter falado, né, que quando chega a criança na escola com laudo, né, eu acho que a preocupação que os pais precisam ter também é quem tiver, obviamente, né, condições, escolher, antes de matricular o filho, avaliar as escolas que estão melhor preparadas ou conhecer o projeto pedagógico que essa escola tem para uma criança de TDAH. Isso é um ponto. Né? Porque a chance, a gente tem que tentar trabalhar para que os problemas não aconteçam, né? Para que a criança não passe por uma experiência traumática na escola, né? E como que a gente faz isso? Eu gosto muito de trabalhar com advocacia preventiva, né? A gente tentar evitar os conflitos. Então, se eu tenho um filho com um transtorno TDAH e eu tenho já o diagnóstico, eu vou ver dentre as opções que eu tenho, né? Isso, claro, a gente fazendo a ressalva de quem pode fazer isso, né? Eu vou ver dentre as opções escolares que eu tenho a melhor escola, eu vou avaliar os projetos pedagógicos voltados para as crianças TDAH, aquele que melhor meu filho vai se encaixar, o que eu acho que é mais adequado para ele, né? Fazendo também a criança participar desse momento, porque eu acho que contribui para que ela também, como você colocou, faça o papel dela. Então você acha que, de fato, a gente não pode ignorar o fato de que mesmo que pela lei, pela Constituição, toda escola deva ser inclusiva, a gente não pode também ignorar que escolas são feitas de pessoas, claro, e que nem sempre aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas está muito afim de poder ajudar. Sem dúvida, Yuri, sem dúvida. Isso é importante, né? Mas se, infelizmente, isso acontecer, né, porque vai invariavelmente acontecer em um ou outro grau, né, de fato buscar os mecanismos que a gente vem mencionando aqui para corrigir essas distorções, né? E impedir que isso fale. E quando eu mencionei o dano moral, como você muito bem colocou, nenhuma indenização vai pagar, né, o trauma, o abalo que você sofreu. Não há dinheiro que pague isso, tá? Mas a indenização, ela tem um caráter pedagógico, ou seja, ela serve para que aquela escola não repita esse comportamento com outras crianças. Porque, assim, no Brasil, a gente ainda tem um sistema judiciário onde as indenizações são fixadas em patamares muito baixos. Em outros países, a gente vê, se acontecer uma coisa dessa nos Estados Unidos, ele fecha a escola. Totalmente diferente. Ele fecha a escola, porque ele vai pagar uma indenização tão cara para essa família que ele não vai mais conseguir manter essa escola. Então, no Brasil, infelizmente, a realidade não é essa. Mas é importante que, se o seu filho vivenciou uma experiência negativa, né, a escola negligenciou na conduta com ele, busca o judiciário, porque há um ato ilícito aí passível de reparação, e a reparação, ela tem o caráter punitivo, que é o valor pecuniário efetivamente que vai ser revertido para essa família, o que não paga em nenhuma hipótese o abalo que foi sofrido, o trauma que aquela criança sofreu. Mas, por outro lado, o caráter pedagógico, ele é relevante porque, no exemplo que você deu se tivesse havido um processo, essa pessoa ia se recordar. Fala, caramba, é mesmo, teve até um processo judicial e tal. Sim. E isso evita com que a escola continue perpetrando essas condutas com essas crianças que precisam dessa atenção.